Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos! Eu sou Isadora Hoff. Eu sou Leandro Santos. E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o podcast Todavia. O episódio de hoje será dividido em duas partes. O professor Marcos Fanton, doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, falará sobre normas sociais e teoria política. Gostaria de agradecer a tua disponibilidade para falar com a gente. E espero que a nossa conversa seja muito legal, produtiva. Oi, gente, tudo bom? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder falar com vocês e queria parabenizar esse projeto que está sendo muito legal que vocês estão fazendo, né? Ouvindo vários colegas e vários alunos e alunas explicando e falando sobre os trabalhos, está sendo muito legal. Bom, professor Marcos, para começar, poderia nos falar um pouco sobre a Cristina Bicchieri e seus trabalhos sociais, até mesmo fora da academia? A Cristina Bicchieri, então, ela é uma filósofa italiana, né, que ela fez o doutorado dela em Cambridge. E nesse início de pesquisa dela, nos primeiros livros, ela trabalhou muito com discussões ligadas principalmente à filosofia da ciência e a escolha racional e teoria dos jogos, né? Ela tem vários livros sobre isso, né? Vários livros em conjunto com determinados autores e filósofos. Só que depois de um tempo ela começou a estudar, obviamente por influência de discussões sobre teoria dos jogos, que vai ter muita discussão sobre interação entre agentes, né, entre discussões de teoria da decisão. Ela começou a discutir sobre normas sociais, né? Basicamente ela tem 2 livros sobre isso, né? Um de 2006 ou 2007, agora não lembro, que é o Gramática da Sociedade, a gente pode traduzir assim. E o outro que é mais recente, de 2017, que é o Norms in the Wild, né, que traduzido assim para o português de maneira bem grosseira é Normas na Selva, né, digamos assim. Essa foi feita uma tradução para o espanhol e a tradução que eles fizeram é Nadando contra a Corrente, né. Então, basicamente, o trabalho teórico dela, o desenvolvimento teórico que ela tem atualmente é o desenvolvimento de teoria das normas sociais, né, e ela dá aula na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, né, e ela dirige um grupo focado em normas sociais e a faculdade de lá, que é um programa bem legal, que não tem, eu acho, no Brasil, que é um programa bem interdisciplinar. Ele é ligado ele faz uma fronteira entre filosofia, ciência política e economia, né? É um tipo de curso que tem, em que tu tem uma formação base, digamos assim, que tu vai pegar vários tipos de metodologia da economia, da ciência política, discussões sobre isso, e discussões também de filosofia. E no final tu meio que decide, digamos assim, a tua ênfase, né? E é bem legal isso. Então ela está sempre trabalhando, ela está sempre interagindo com essas diferentes áreas, né? A gente pode resumir, digamos assim, o que ela trouxe nesses 2 livros, né? A gente pode resumir, digamos assim, essas obras, ou o trabalho dela atual, como, em primeiro lugar, definir conceitualmente o que são normas sociais, né? A gente pode dizer a estrutura do conceito de normas, ou ainda de maneira um pouco mais abrangente, assim, a estrutura e a natureza de comportamentos coletivos, né? A gente pode falar um pouco mais disso depois, né? Ela estuda também aí, junto com isso, a dinâmica e a evolução das normas sociais na sociedade ou em grupos sociais específicos, né? Isso é interessante porque ela faz isso tanto por meio de experimentos, né, em laboratório, né, como por intervenções, né? Então tem uma outra parte do trabalho dela que é bem interessante, em que ela trabalha muito com organizações não governamentais, seja a Unicef, Banco Mundial, né, outras fundações, em que ela procura pesquisar um pouco os determinantes sociais desses comportamentos coletivos
e tentar identificar como que a gente poderia modificar eles, né, quando são comportamentos coletivos, digamos assim, que oprimem oprimem minorias, né, eles são prejudiciais para as pessoas, né. Os últimos trabalhos dela, os últimos relatórios que a gente pode encontrar, ela estudou, por exemplo, o caso de defecação pública na Índia, né, defecação aberta também, que a gente pode traduzir, porque pública tem a ideia de na frente dos outros, né, mas é mais aberta, open defecation, né, mutilação genital feminina e casamento infantil, e por fim também o último paper, ela estudou um pouco corrupção também, e o último paper ela estudou um pouco sobre questões ligadas ao meio ambiente, né, a influência de comportamentos coletivos para mudanças climáticas, né, para piora do meio ambiente, né. É importante, só para deixar claro, assim, porque a teoria, digamos assim, das normas sociais, ela é bastante utilizada em diferentes áreas, né, não é só, digamos assim, da área, seja da economia ou da ciência política, tem muitas abordagens nisso, mas também é utilizado e teve uma relevância muito grande a partir da psicologia, né, e aí agora se difundiu, né, pelo que eu pude notar, assim, pegando, né, como curioso, assim, muito interessado, assim, ainda muito absorvido nesse tema que eu estou gostando muito. Tem muita discussão, muita aplicação em psicologia social, em sociologia, ciências da saúde, né, e claro, marketing, né, as pessoas não vão deixar de perder tempo para ganhar dinheiro, de ter pesquisa para isso, né, digamos assim, para influenciar o comportamento, né, as expectativas, né. Então dá para dizer assim que o objetivo principal dessa teoria, e aí com isso da Bicchieri, por se basear nessa teoria, é compreender e diagnosticar, né, os comportamentos coletivos, né, tentar entender a natureza deles, né, como é que algumas normas elas podem ser modificadas, né, ou mantidas, né, quando são comportamentos que são pró-sociais, digamos assim, né, que mantêm valores que a gente acha, que a gente considera bons, né, como confiança, como tolerância mútua, né, como reciprocidade ou relações de justiça, né, entre as pessoas. Né. Então a gente pode dizer que fechar um pouco nesse sentido, né, a Bicchieri, ela vai ter um ponto muito importante, digamos assim, nessa teoria, porque ela vai ser, pelo que eu pude ver, né, das minhas pesquisas, uma das pioneiras em realmente fazer uma teoria robusta sobre normas sociais para aplicação empírica, né, para conseguir realmente fazer pesquisas e tentar diagnosticar e tentar entender como que a gente age, como que a gente se comporta, né. E a Bicchieri, no capítulo 1 do livro Norms in the Wild, ela dá o exemplo de uma pessoa que considera a distribuição justa a partir de definição de preferência. Eu vou citar a partezinha que diz: algumas dessas preferências são consequencialistas, ou seja, o tomador de decisão se preocupa apenas com o resultado final e não como o modo como ele foi obtido, nem se os outros participantes tinham expectativas sobre sua escolha. Discurso vindo a partir de neoliberais, onde eles não levam em consideração como que se dá a origem desses patrimônios, né, que vem da escravidão, do período colonial e de todo esse trabalho forçado. Tu acha que tem uma incoerência nesse discurso, já que eles não têm, já que, né, na verdade, eles têm consciência dessa origem, aceitam os benefícios e, ao mesmo tempo, negam reparar essas consequências? Olha, é uma pergunta bem difícil. Eu acho que a gente pode ir por parte aqui, por um certo sentido, porque é interessante tentar juntar o que a Bicchieri está fazendo com essas consequências políticas, digamos assim, né? E como que a gente
discute, em grande medida, as questões políticas, questões sociais que a gente tem da nossa sociedade, né? Ideais políticos, enfim. O ponto principal da Bicchieri é que o que ela basicamente está tentando entender aqui é o seguinte, né? Ela quer tentar entender se as nossas intuições por justiça, digamos assim, elas se referem, ou a gente só vai dar atenção especificamente aos resultados, né? Isso que, em alguma medida, o consequencialismo, como o próprio nome diz, vai defender, né? O que importa, no final das contas, né, é a distribuição de bens, de oportunidades, a gente pode colocar, né? Para simplificar, a gente pode colocar aqui em termos de bens ou renda, por exemplo, né? É o final, né? Se afinal de contas a gente vai chegar no final da distribuição e as pessoas vão ter determinadas parcelas. E aí a gente pode pensar, bom, né, alguns consequencialistas, eles podem ter um viés ou podem ter uma certa influência igualitária, né? Alguns consequencialistas vão dizer, olha, o que importa é que as pessoas tenham o mesmo quinhão, né? Tenham, no final das contas, a mesma parcela de bens ou a mesma parcela de oportunidades, né? Então, em alguma medida, isso já foi feito na filosofia política, né? Essas disparidades, mesmo essas disparidades históricas que a gente tem, de colonialismo e escravidão, a gente não precisaria utilizar de argumentos históricos, porque o resultado que a gente tem hoje, presentemente, ele é desigual, né? Então, eu posso argumentar a favor de uma redistribuição, de uma reparação, digamos assim, só que ela não é exatamente uma reparação histórica, né? Ela vai ser uma reparação distributiva. Só que, ao mesmo tempo, a gente poderia ter, e a Bicchieri, em alguma medida, quer mostrar que a nossa intuição sobre justiça, ela depende, sim, de alguns processos, né? Do modo como é distribuído, digamos assim, esses bens, né? A gente vai ter uma certa vai tornar isso relevante, né? Só que num ponto de vista mais geral, digamos assim, né, tentando pegar mais o argumento de vocês do problema dessa pergunta, a gente poderia dizer também, bom, tem pessoas que vão dizer, olha, esses processos foram injustos, né? Logo o resultado, né, ele é desigual e ele também é injusto, né? Então ele precisa ser reparado, e a gente pode pensar aqui até em termos de reparação histórica. Só que agora o modo, no final, como vocês colocam, né, esse tipo de questão, ela não é nem só colocada assim como neoliberais, a gente tem muitos liberais assim, que vão ter esse tipo de defesa, né, que é uma defesa basicamente, é uma teoria basicamente ligada ao mérito, né? A gente pode dizer, bom, tem muita discussão hoje no Brasil, isso né, muitas posições políticas que vão ser baseadas no mérito e na responsabilidade individual, né? Isso, a Bicchieri não trata tanto disso, né? Mas para pelo menos assim pensar em alguma literatura que eu gosto assim e que responde isso, que eu acho que é interessante, a resposta é o livro da filósofa Iris Young, né? É um livro que foi publicado póstumamente, né? Ela estava revisando esse livro, e o nome do livro é Responsibility for Justice, né? Responsabilidade por justiça, digamos assim, né? Por injustiças. E, no fundo, o tema que a Young vai tratar é que tipo de responsabilidade que a gente tem diante de injustiças estruturais, né? Que tipo de responsabilidade a gente tem como, a gente pode dizer assim, num primeiro momento, como indivíduos perante condições de opressão, né, e restrição sistemática, né, restrições culturais, né, que mesmo que são fruto da interação social, que são fruto de preconceitos, de esquemas, né, de estereótipos que a gente tem, que mesmo que a gente não tenha uma intenção consciente, digamos assim, de discriminação ou opressão, elas ajudam, digamos assim, a manter essa opressão, essa injustiça, né? E a Young vai ter uma discussão muito boa no primeiro capítulo, que é um pouco isso, né? Ela vai analisar alguns autores
que vem ali pela década de 60 e 70 nos Estados Unidos, em que eles vão ter essa defesa, digamos assim, em relação à responsabilidade individual, e vão fazer muitas críticas aos programas políticos do governo, né, do Lyndon Johnson, né, que estava basicamente ligado à reformulação, digamos assim, né, à formulação de programas sociais para criar oportunidades de educação, de saúde, de moradia, né, em que a gente tem, assim, esses programas foram basicamente conhecidos como guerra à pobreza, né, e o ponto que esses autores colocam, olha, isso, e a gente vê isso é interessante como esses debates políticos, eles vêm com a gente também, né, no Brasil a gente vê muito esses debates, né, e o ponto que eles colocam é, bom, isso retira das pessoas a responsabilidade individual pelas próprias ações, pelas consequências das ações, né, e torna essa quantidade de cidadãos como dependentes, né, e a gente vê isso muito no Brasil hoje, né, assim, muitas discussões que teve, principalmente questões ligadas ao Bolsa Família, né, e outros programas sociais do governo. E a Young, ela vai apontar o seguinte, basicamente, né, a gente pode pensar, olha, isso é uma concepção, em alguma medida, muito estreita de responsabilidade, né, é uma responsabilidade focada apenas no indivíduo, e ela parte, digamos assim, de uma falsa dicotomia, né, ou que a gente tem a responsabilidade individual, né, em que o indivíduo é autônomo e aí ele vai ser penalizado, né, ou vai ter que sofrer as consequências de ações erradas, ou outra parte de outras teorias vão dizer, não, isso vocês estão advogando estrutura, só que se vocês vão dizer que isso é uma injustiça estrutural, ou se é causado por determinadas estruturas sociais e econômicas da sociedade, vocês estão tirando um conceito muito importante que a gente tem, né, para nós, que é liberdade, que é agência, que é autonomia. Então, eles partem, em alguma medida, dessa falsa dicotomia, né, a Young vai colocar. E, ao mesmo tempo, ela vai dizer, olha, esse tipo de teoria, ela penaliza muito mais os pobres e os vulneráveis, né, a gente pode dizer. Né, porque, obviamente, que pessoas com mais condições, pessoas ricas, elas vão ter um escopo, digamos assim, de liberdade, de acerto e erro, né, a gente pode dizer, nas decisões da vida muito, muito maior. Né, essa rede de apoio, digamos assim, que a gente costuma a falar, seja da própria família, seja do dinheiro, seja às vezes até mesmo das próprias características individuais, né, ela vai permitir esse escopo de erro, né, então tu tá tomando um argumento perfeccionista em relação a pessoas mais pobres ou mais vulneráveis, que em alguma medida é irrealista, né, porque ela deveria então tomar ter consciência, digamos assim, de todas as consequências da própria ação, né? Então a Young vai colocar esse ponto, olha, a gente precisa de um conceito específico que consegue articular, então, agência, né, escolhas e interações individuais, assim, com outras pessoas, ao mesmo tempo em que a gente percebe essas restrições, né, e oportunidades desiguais, digamos assim, e culturais entre os indivíduos. Né. É interessante que ela vai propor isso em relação a um modelo de conexão social e de responsabilidade. Né. Então, que basicamente a gente tem que fazer essa pergunta, né, se afinal de contas essas condições de injustiça, né, e aí colocando ali essa questão que vocês colocaram, seja do racismo no Brasil, né, seja do colonialismo que a gente tem, se essas injustiças estruturais que são altamente enviesadas em termos de raça, elas não são perpetradas também por a gente, por mais que a gente não esteja discriminando diretamente, digamos assim, pessoas negras, mas isso, determinadas regras ou determinadas condutas que a gente segue, será que elas também não mantêm essa injustiça, essa desigualdade, né? E ela vai dizer, olha, a gente tem que tomar, então, um ponto de vista responsável, né? Uma responsabilidade, a gente não precisa ser... Ela vai fazer uma distinção entre blame, né, e responsibility, né, ou culpa, digamos assim, né, e responsabilidade.
né? Bom, não é culpa que exatamente a gente tem, mas é responsabilidade. A gente precisa se dar conta que a gente vive em uma sociedade democrática em que ela deve ser baseada fortemente em relações sociais, né, de respeito igual, né, e que consiga dar oportunidade igual para todo mundo. Né? Então, esse é um ponto assim, que eu diria, né, que eu conseguiria responder. Né? Em alguma medida tem a ver, certo, com... Desculpa te interromper, Isadora, mas tem um pouco a ver com normas sociais, porque as normas sociais, ela coloca isso em jogo também, né? Porque ela vai dizer, olha, não é, por um lado, nem uma discussão sobre quem exatamente é o culpado nessas injustiças estruturais, nem é o caso que apenas reformulando, apenas por leis, a gente vai conseguir resolver isso. Né? Tem toda uma dimensão informal, digamos assim, uma dimensão de relações sociais que a gente tem que perpetuam isso. Né? Então... Esse é um ponto que eu acho que é importante de frisar, né? Que isso em alguma medida está conectado, tanto a Yang vai trabalhar muito também com... O nome não vai ser exatamente normas sociais, mas ela vai trabalhar com essa dimensão informal também, né? De opressão, de dominação. Perfeito. E voltando um pouco para o livro da Bicchieri, no livro ela usa muito o conceito de preferências. E qual seria a diferença entre esse conceito de preferências e o que os psicólogos sociais chamam de atitudes? As preferências não estariam ligadas no processo de tomada de decisões do agente? Por exemplo, com que ele considera atitudes corretas ou não? Sim. Essa pergunta é legal porque isso foi um ponto que me fez, digamos assim, querer estudar mais normas sociais, né? Porque toda digamos assim, a unidade de análise, digamos assim, é a interação social entre as pessoas e como a gente, em grande medida, é suscetível, digamos assim, ao comportamento, às expectativas que os outros têm da gente, né? Assim, só para colocar aqui o conceito de preferência, tipo, é um conceito assim, tipo mente, digamos assim, para a filosofia da mente, né? É um conceito assim que para a economia, para a ciência política, para a psicologia é um termo que tem um monte de teoria, um monte de discussão, né? Como é que a gente identifica, né? Eu não vou querer discutir isso, né? O ponto principal é apenas mostrar assim, o uso que a Bicchieri e o uso que, em alguma medida, todas as formulações, todas as abordagens de normas sociais, elas colocam. Né? Elas vão dizer, olha, a Bicchieri vai dizer, e outros autores também vão dizer, olha, a gente tem que fazer uma distinção, basicamente, digamos assim, em termos bastante gerais, para a gente entender entre o que a gente pensa, né, a opinião que a gente tem e as escolhas que a gente faz, né, e o nosso comportamento, digamos assim. Né, a gente não tem como inferir diretamente que o que a gente faz é o que a gente gosta, digamos assim. Né, a nossa preferência, então, para o Bicchieri vai estar muito relacionada ao comportamento. Né. No livro até ela dá o exemplo do sorvete, né? Eu achei bem legal também. Isso, exatamente, né? Que é um pouco a questão das atitudes, né? A relação entre atitude e preferência, ou seja, as atitudes elas sempre vão envolver, né, opiniões que a gente tem, opiniões valorativas, digamos assim, juízos valorativos que a gente tem sobre coisas, atividades, comida, pessoas, objetos, né? A gente pode pensar muito sobre, né, pensa em atitudes sempre como ligados, por exemplo, o exemplo melhor que tem é a pesquisa eleitoral, né, porque a gente está sempre na expectativa, né, hoje saiu uma do presidente e sempre tem isso, né, a pesquisa de opinião é uma avaliação, né, tem uma espécie de escala entre se a gente aprova ou desaprova o governo, se a gente acha ruim, péssimo ou ótimo, né, e vai numa espécie de escala, assim, entre muito ruim, né, até um ponto mais ou menos neutro, digamos assim, nem bom nem ruim, e até bom, né, ou
ótimo, né? É a mesma coisa que a pesquisa que às vezes vocês fazem no final de semestre, né, para os professores, né? Tipo, esse professor utilizou metodologias adequadas ou inadequadas, né? Esse professor foi bom, foi ruim, né? Ou seja, as atitudes, elas vão dar essa dimensão de avaliação, né, que é uma dimensão em escala, né? E no caso, por exemplo, do sorvete, a gente pode dizer isso, né? A gente, em alguma medida, sempre que a gente vai escolher um sorvete, a gente usa essa escala, né? Digamos assim, olha, eu gosto muito de sorvete de tapioca, né? Gosto um pouco menos de sorvete. Não gosto tanto, mas gosto de sorvete de chocolate, né? E odeio sorvete de milho verde, né? Por exemplo, eu ainda não comi um sorvete de milho verde bom. Eu não sei se é o gosto mesmo que é intrinsecamente ruim ou se é, né, falta comer algum bem feito, digamos assim. Mas, né, mas assim, tem esse ponto, né? E a atitude, a gente pode dizer que a gente faz essa escala, digamos assim. Só que a questão é o seguinte: se eu falo isso para ti, né? E eu escolho o de chocolate, digamos assim, tu pode sentir uma certa estranheza, digamos assim, não, mas não é o de tapioca que tu gosta, né? Por que tu tá escolhendo esse? Né? Bom, eu posso dizer, olha, eu não gosto do de tapioca, eu não vou tomar o de tapioca agora porque ele está mais caro, né? Por exemplo. Então, o ponto da preferência está muito ligado ao tipo de comportamento, né? O comportamento, ele expressa a preferência, mas não necessariamente, né, expressa a nossa atitude, né? Um outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, né, que aí né, a preferência é um dos elementos analíticos, digamos assim, centrais para a Bequeire, para entender comportamentos coletivos, né? E a preferência, ela vai ter diferentes subdivisões nessa taxonomia da Bequeire, né? A gente pode dizer, por exemplo, bom, eu tenho uma preferência para ir de bicicleta para o trabalho, né? Normalmente essa preferência, ela pode ser estritamente individual, digamos assim, né? Olha, eu ando de bicicleta porque eu penso, sei lá, na minha saúde, né? Ou porque o tempo, né, de demora, digamos assim, o trânsito é muito grande para ir até a universidade, eu vou de bicicleta, né? Né? Então, e vocês podem achar que, bom, o Marcos gosta de ir para a universidade de bicicleta, né? Só que muitas vezes isso não pode ser o caso, né? Muitas vezes tem gente que anda de bicicleta porque, por exemplo, bom, chegou a determinado período do mês e não tem dinheiro para passar de ônibus, né, por exemplo. Então, tu não está dizendo exatamente que ele gosta disso, mas a gente pode dizer que tem uma preferência porque ele está se comportando dessa maneira. Mas tem outro ponto aí das preferências que está ligado ao que a Bequeire chama de preferências sociais, né, que está relacionado sempre às outras pessoas, né, o que é a influência que, em alguma medida, o condicionamento, digamos assim, que eu tenho do meu comportamento às outras pessoas, né? Eu vou de bicicleta para a universidade porque, bom, a minha esposa vai de bicicleta também, então eu quero ir com ela, né? Ou, tem um grupo de alunos que mora perto ali no meu bairro, então eu vou de bicicleta, né? Então eu vou de bicicleta se eles forem também, né? Normalmente a gente expressa isso na forma de condicionais, né? Então, esses dois pontos que são interessantes, e isso vai ter uma consequência muito grande na teoria das normas sociais, e esse foi um dos pontos que fez a Bequeire começar a discutir, por exemplo, questões ligadas à mutilação genital feminina, né, em alguns países da África, porque ela notou, assim, por pesquisa, não só ela, tipo, várias pesquisas notaram que há uma discrepância alta, em alguma medida, né, em alguns países, entre a prevalência, né, dessa prática, né, dessa espécie de ritual, digamos assim, de passagem, que existem várias formas de mutilação genital feminina, né, desde a incisão do clitóris até os grandes lábios, e por aí vai. Mas isso tem um componente, digamos assim, que expressa, né, uma espécie de ritual de passagem e tem um componente muito forte normativo ali em relação às mulheres, né, em relação
a possibilidade delas se casarem, delas serem bem vistas na sociedade, né, e por aí vai. Né? Tirando um pouco dos detalhes, a questão da pesquisa que a Biqueira começou a discutir isso é que, bom, tem uma alta prevalência nessas sociedades, né, dessa prática, mas as atitudes das mulheres em relação a essa prática não são positivas, né, ou seja, elas não gostam disso, né, elas não têm uma avaliação positiva em relação a isso, né, mas a gente pode dizer, bom, tem uma preferência, né, condicionada ali, uma preferência social que está condicionada aos outros, né, e aí que entra o problema todo das normas sociais, porque a gente é muito influenciado, seja pela condição que a gente impõe aos outros, digamos assim, ao comportamento dos outros, seja as expectativas que a gente tem sobre os outros e a expectativa que os outros têm sobre nós, né, que é outro conceito que é muito importante na teoria, né, o conceito de expectativa. Né, então, e há todo um estudo da Biqueira sobre isso e como formular campanhas, digamos assim, para modificar esses comportamentos, porque eles são altamente culturais, a gente pode dizer, né? Tem uma dimensão informal aí que mesmo com leis, né, mesmo leis que proíbem isso, não são exatamente eficazes, né? Então tu precisa ter um outro tipo de abordagem, né? Não adianta tu chegar e dizer, olha, isso é proibido, né? Tu tem pena de prisão para isso, né? Ou alguma coisa do tipo. Se na sociedade, se nesse grupo social tu não tiver um conjunto de expectativas e preferências entre as pessoas para conseguir chegar, digamos assim, né, colocando de maneira bastante geral, chegar num consenso e as pessoas, né, terem um conhecimento de mútuo de dizer, olha, é exatamente, né, essa lei ela é legítima, a gente tem que respeitar ela, a gente tem que parar, né, de realizar essa prática. Sim, e continuando nesse assunto, de forma hipotética, uma pessoa que age de forma preferencialmente justa e de maneira incondicionada em uma sociedade que se opõe a isso, mesmo que seja de maneira velada, não seria condenada? Essa pessoa estaria moralmente autorizada a agir de maneira não justa devido à pressão social? Exatamente, né? É esse o ponto, né? A teoria das normas sociais ela não tem exatamente uma teoria sobre legitimidade moral, digamos assim, ou quais as condições, né? Ela é bastante aplicada. Então, em alguma medida, a pergunta que a gente poderia fazer quando a gente está pensando em normas sociais é, em alguma medida, em quais condições sociais, né, a gente vai ter uma maior condicionamento, né, em relação às expectativas das outras pessoas, ao comportamento das outras pessoas, né. É claro que o que acontece nesse ponto, né, quando a gente está em sociedades extremamente injustas, né, quem me vem à cabeça assim que discute muito isso, que discutiu muito isso, foi a Hannah Arendt, né. Então, em relação a, bom, que tipo de teoria moral a gente pode formular, princípios morais que a gente pode formular nesse tipo de situação, né, porque, em alguma medida, né, ter uma atitude kantiana, digamos assim, né, que a gente pode colocar, tem várias teorias das normas sociais, é muito engraçado que elas abordam esses agentes como estritamente morais, digamos assim, né, como quase kantianos, né, eles dão o nome para esses agentes. Porque eles não se importam, né, eles com exatamente o comportamento dos outros, né, eles realmente vão ser morais até determinado tempo, né, independentemente da expectativa das outras pessoas, né. Mas retomando um pouco, a Arendt ela vai discutir isso, né, vai dizer, olha, a gente não pode exatamente ter uma moral positiva nesse sentido, porque isso vai ser muito custoso, né? Em filosofia moral a gente tem, né, essas discussões, né? Esses atos muitas vezes são tomados como atos, né, que, falando de maneira bem geral, são muito bons, né? Tem um nome muito feio que é atos supererrogatórios, né? Que são atos bons, né? A gente aprova eles, mas a gente não exige eles, né, moralmente, né?
O problema para as normas sociais é que o que acontece, né? Tomando um pouco até essa questão, por exemplo, do caso de mutilação genital feminina, ou até mesmo casos de discriminação, pessoas que fogem, né, do estereótipo, digamos assim, que a sociedade marca elas em alguma medida vão sofrer uma sanção, né? O ponto das normas sociais, ponto de pesquisa é interessante porque a gente tem normas sociais boas, digamos assim, né, que são pró-sociais, né, como eu disse, que vão fortalecer laços de tolerância, de confiança, né, de ajuda mútua, de reciprocidade, mas tem um ponto, digamos assim, que é muito nefasto, né, que a gente tem normas sociais que vão nos levar, o que tem um autor que fala isso de uma maneira muito boa, que eu acho a expressão muito boa, que vão nos levar a armadilhas sociais, né, ou seja, em que a gente vai estar em relações sociais em que a expectativa normativa, né, a expectativa que as outras pessoas têm da gente, do modo como a gente tem que se comportar, né, vai restringir a nossa liberdade, né, vai exigir com que a gente se comporte de determinada maneira, né, e a gente pode pensar que vários estereótipos sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, né, o que é essas relações de privilégio entre pessoas brancas e negras, ou a questão mesmo de viés, né, de abordagens policiais e por aí vai, né. O ponto principal, digamos assim, que é esse, né, as pessoas que desviam, né, dessas expectativas, elas vão sofrer determinadas sanções, né, e o que a Bicchieri e várias dessas políticas públicas, digamos assim, tentam fazer, é que a gente não consegue fazer isso tanto a partir de um ponto de vista individual, né? Até retomando um pouco a Young agora, a gente precisa de uma responsabilidade social em relação a isso, né? A gente precisa fazer com que haja uma modificação, seja das normas vigentes, né? Seja das expectativas que as pessoas têm umas das outras. Isso a gente não consegue fazer, né, sem movimentos sociais, a gente pode dizer, né, sem intervenções que seriam mais ligadas realmente a grupos, né. Esse que é um ponto interessante, que a gente precisa ter essa relação social. Pode falar. Até essa expectativa também em relação tem muito a ver com crenças na própria sociedade, né? Eu lembro do exemplo dela que ela usa no texto, que é duas famílias que vão casar a filha jovem, uma por preceitos mais religiosos ainda e outra não tanto. Essa com preceitos religiosos seria muito mais difícil tu mudar o comportamento, tentar mudar com políticas públicas que seja, por causa desse viés religioso, no caso. No exemplo que ela fala que é o seguinte: a gente pode dizer que a gente, digamos assim, modula nosso comportamento baseado exclusivamente, por exemplo, nas expectativas sociais das outras pessoas. Isso, exato. Eu posso não gostar, digamos assim, de fazer tal e tal coisa, né? Mas as outras pessoas exigem isso de mim, né? Então eu vou agir desse modo. Só que esse ponto do casamento infantil, por exemplo, e casamento infantil com base em doutrinas religiosas, é que essa atitude normativa, essa crença normativa, ela também existe. Então, ela tem um elemento um pouco maior de dificuldade justamente por causa disso. Então, é um pouco nesse ponto, né, que a gente pode dizer que isso acontece, né? A gente não tem só... Porque isso é interessante, a gente discutir um pouco essa questão de atitudes, de preferências e as expectativas que os outros têm, né, em relação aos outros, e a expectativa que a gente tem sobre os outros, porque muitas vezes a gente cai num fenômeno que é muito conhecido nessa área, que é o fenômeno da ignorância pluralista, né, que é basicamente o caso em que nenhuma das pessoas acredita, digamos assim, em determinado comportamento, ou tem uma crença individual sobre determinado comportamento, que é boa, né, não faz uma avaliação que é boa, mas faz isso porque as outras pessoas fazem e porque as outras pessoas esperam que a gente faça, né? O melhor exemplo, assim, para conseguir matar a charada, digamos assim, de tentar entender isso, é
que até um aluno deu, que eu achei muito boa, que é quando a gente às vezes combina de sair com um amigo, né, ou um familiar, tipo, principalmente quando são amigos que a gente não tem tanta intimidade, né, a gente combina, vamos ver tal filme, né, na sexta, tipo, à tarde, né? Aí a gente chega, né, a gente combina uma semana antes, aí chega a sexta, assim, bate aquela preguiça, né, não tô a fim de ir até o cinema, né? E só que a gente não fala isso para a pessoa, né? E a gente vai, porque a gente, em alguma medida, pensa, não, a pessoa quer que a gente vá, né? Ela tá esperando esse dia para ver esse filme. E a outra pessoa também pensa isso, né? A outra pessoa também, tipo, não, né? E muitas vezes é um pouco isso que acontece, né? Tipo, a gente tem uma expressão do que as outras pessoas estão achando da gente, o que elas esperam da gente, e isso pode acarretar esse tipo de fenômeno, né? Só que, assim, claro, esse exemplo é legal, né? Tipo, é engraçado. Só que tem exemplos que são ruins, né? Um exemplo que foi muito estudado é sobre punição corporal, né, a crianças, né? Ou seja, tu tem de pais, principalmente pais ou escola, né? Um dos estudos básicos, assim, que, bom, tu vai perguntar para esses pais, para essas mães, tipo, se eles acham que punição corporal é boa para o filho, né? Ou, tipo, se resolve, né? Basicamente, né? O comportamento da criança. E muitos vão dizer, não resolve, né? Mas, né? Tem sempre esse mas, né? Tem uma pressão social dos pares, né? A gente pode dizer, dos pais, da escola. A gente coloca, digamos assim, de que isso é de ser, né, de educar o filho, e educar o filho consiste, né, em uma punição corporal, por exemplo, né, e isso pode criar uma situação em que ninguém acredita nisso, mas todo mundo faz isso, né, e para sair disso, né, para sair disso a gente precisa ter um certo conhecimento mútuo, um certo conhecimento coletivo, né, e é por isso que muitas vezes pessoas que transgridem essas normas, né, que conseguem mostrar, tipo, uma certa atitude, elas podem, em alguma medida, fazer com que haja modificações, né? Só que é claro, pode modificar o comportamento coletivo, mas elas podem sofrer punições também, né, sobre isso. Isso é um problema. Então, Marcos, no texto temos a seguinte afirmação, abre aspas. A interdependência, não a independência, rege a vida social, fecha aspas. Como isso afeta a liberdade de escolhas em termos políticos, uma vez que nossas escolhas estão sendo condicionadas pelo meio em que vivemos? Sendo o tema da liberdade tão caro aos liberais que veem os sujeitos plenamente livres, dissociados e racionais e autônomos, que reforçam que deveriam ser recomeçados e punidos somente por aquilo que escolhemos. Isso retoma um pouco a questão anterior sobre mérito, né? Mas tem um ponto, tem dois pontos, né, que a gente pode colocar aí, que eu diria. Eu fico realmente nessa questão sobre liberalismo. Num lado eu concordo, né, que essa crítica. Num outro, não sei se seria tão taxativo, né, até mesmo pelo espectro que a gente tem de liberais, de teorias liberais, né? A gente pode dizer que, em alguma medida, esses valores, seja autonomia, racionalidade ou liberdade, eles podem ser, e muitas vezes são vistos também pelos liberais como valores políticos, né, para se estabelecer uma sociedade. Então, a gente busca expressar, digamos assim, esses valores por meio de instituições, por meio né, do Estado de Direito, né, essa figura, às vezes, ela não se coaduna muito com a teoria, em alguma medida. A gente pode pensar mesmo o Locke, assim, que é esse meio que suco, assim, de liberalismo sapatênis, né, que ele é utilizado, assim, tipo, né, ele tem essa discussão desses valores, elas acontecem, elas são estabelecidas, né, na sociedade justamente porque a gente não consegue ser, digamos assim, racional o tempo todo, ou autônomo, né, ou mesmo livre, né. Então, o Estado de Direito, em alguma medida, ele tenta permitir ou dar oportunidade para isso, né? Mas, claro, eu concordo que é um ponto que a gente pode discutir muito, até depois com o Rawls, assim, que tem uma discussão muito séria no liberalismo, é para quem, né, exatamente, eram os indivíduos que eram, né, ou tinham, digamos assim, liberdade, autonomia, né?
Mas no que diz respeito à teoria das normas sociais, esse ponto é interessante pelo seguinte sentido, né? Uma das teses, digamos assim, principais das normas sociais é dizer, olha, a gente tem que abandonar, né, o que o Gerald Mack chama, né, que é um cientista político que trabalha também com normas sociais, né? A gente tem que abandonar uma espécie de tese do centralismo legal, né, que eles chamam, que é basicamente um pressuposto, digamos assim, que a gente tem de que as leis, né, o direito, digamos assim, né, a estrutura jurídica, ela é o instrumento mais eficaz para modificar o comportamento das pessoas, né, e aí conseguir, sei lá, reduzir danos sociais, né, modificar injustiças, né, acabar com injustiças, né. Vai dizer, olha, isso não funciona, né, mas isso na filosofia política a gente usa muito, né, e principalmente com Rawls, assim, outros autores, a discussão sobre instituições políticas, sobre leis, sobre Estado de Direito, ela é normalmente muito acentuada, né, a expressão, acho que mais forte disso é Hobbes, né, que a gente tem a frase famosa dele de sempre, que é convenções sem espada não são nada além de palavras, né, então a gente tem um pouco essa frase, e o Mack vai dizer que isso não é exatamente correto, né, justamente por essa dimensão informal, né, o que a Bicchieri chama de as normas sociais são a gramática da sociedade, né, justamente essa dimensão informal que ela surge, né, de uma maneira não intencional, na maior parte das vezes, e que elas vão influenciar o nosso comportamento, né, então, como eu disse antes, assim, essas dimensões normativas informais, elas que vão, em muitos casos, dar o tom também para a obediência de normas jurídicas ou não, né? Assim, em grande medida a gente obedece normas jurídicas não só pela punição que a gente vai ter, pela multa, né, pela restrição da liberdade, mas também porque o grupo onde a gente está, o grupo de referência que a gente está, né, ele tem uma forte, digamos assim, desaprovação, né, sobre esse tipo de comportamento, né. Então, a pressão normativa vem muito mais desses mecanismos de interação social, né, do que propriamente a esfera jurídica, né. Então, a interdependência social, ela vai muito nesse sentido, né, o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas esperam da gente, influencia muito no nosso comportamento, né. O exemplo mais legal, assim, que eu uso ele quase toda vez que eu vou falar sobre normas sociais, mais porque eu acho o exemplo divertido, e eu uso ele de maneira meio solta, assim, né, pode ser que isso aconteça esse ano também, né, que é o caso do carnaval, né, no Brasil, que em 1912, teve outro ano também, acho que é 1897, não lembro quando, mas teve dois anos na história do Brasil que a gente teve 2 carnavais, né? E teve esse ano de 1912, ele ficou muito famoso porque um pouco antes do carnaval, né, acho que 2 semanas, morreu o Barão do Rio Branco, né, que era o ministro das Relações Exteriores. Ele é, né, muito famoso, muito importante para o Brasil, um diplomata muito importante. Só que acontece, né, ele morre e fica essa questão, digamos assim, das autoridades, do presidente, né, do Hermes da Fonseca e todo mundo, de que, bom, o que a gente vai fazer, né? Será que é lista, digamos assim, será que não vai ser reprovável a gente dançar, né, a gente brincar o carnaval com a morte recente de uma autoridade política tão importante para o Brasil, né? É uma pena que não tem mais discussão bibliográfica sobre isso, né? Eu só achei uma dissertação da Débora Monteiro, né? O título é sugestivo da dissertação, que é O Sonho de Todo Folião, né? Nossa, sim. Oi? Sim. Sonho de todo folião. Exatamente, né? E também para quem não é folião, porque aí tem 2 feriados para ficar isolado, sozinho, né? Verdade. E é muito legal essa dissertação da Débora, porque ela vai resgatar as discussões
nos jornais sobre isso, né? Aí tu tem opiniões de pessoas que, afinal de contas, será que a gente deve ou não, né, pular o carnaval? A gente tem o próprio presidente tirando, digamos assim, a decisão, né, dizendo que, bom, a festa é do povo, né, quem tem que decidir é o povo. Né? É quase o que está acontecendo com a gente hoje, né? Tipo, se virem, né, e vejam o que vai acontecer com essa pandemia, a gente volta, quem sabe, né, quando isso acabar. Né? E é muito legal porque todas essas esferas de autoridade e a própria sociedade, principalmente no Rio de Janeiro, né, que é onde teve esse problema central, onde ela discute isso, tem todas essas instâncias, né? Tem a prefeitura, tem os policiais, tem o governo, e tem o presidente, e tudo isso embolota, digamos assim, até que o governo decide, bom, tá, vamos adiar o carnaval. Né, vamos proibir em alguma medida, né, tem até nos primeiros dias, no primeiro ou segundo dia também acontece uma certa repressão, e é muito, muito legal porque no final as pessoas saem, né, na rua e é carnaval, né, tem uma expectativa muito grande, as pessoas começam a sair, alguns blocos já estão organizados, eles saem, e não tem lei, né, digamos assim, que tem a barreira em relação a isso. E depois tem carnaval de novo, em abril, né? E é legal, teve até um bloco sobre isso, eu não esqueci qual que é a marchinha, agora é uma marchinha muito engraçada, aí o bloco saiu todo mundo de preto, né? Em luto, digamos assim, e pulando carnaval. Né? Então eu gosto muito desse exemplo por causa, assim, usando de maneira solta, né, porque é justamente para a gente ver a importância, né, dessas dimensões informais, assim, né, em que a gente tem, das expectativas que a gente tem do comportamento das outras pessoas, e muitas vezes essa solução que a gente vê, seja dando apenas informação para as pessoas ou fazendo algum tipo de lei, ela não resolve, não é tão direto, né? O comportamento ele não funciona assim, ele é mais complexo. Retomando aqui, você não acha que as ações baseadas nas expectativas normativas sejam um problema? Por exemplo, uma vez que políticos conseguem se aproveitar dessa expectativa e se moldar a partir dela e, por vezes, enganar os eleitores, né? Eu não sei exatamente se eu entendi essa questão, né? Um pouco sobre... Eu não entendi direito esse ponto da relação com políticos. Tá, não, é tipo assim, quando eu formulei essa pergunta, eu tava pensando na expectativa normativa, que é aquela de segunda ordem, né? Que é o que as pessoas, que eu penso que as pessoas esperam que eu faça. Então eu imaginei isso num político tentando desvendar isso e conseguindo raciocinar de uma forma correta e se moldando a partir disso, sabe? Mas só para conseguir mais votos, não que ele acreditasse em tudo aquilo, ou que ele agisse de boa vontade. Tá, entendi. Mas o senhor pode fazer só... Posso reformular a pergunta e fazer só sobre a expectativa? Eu acho que tá tranquilo. O que... Assim, eu acho que comportamento eleitoral é uma caixa preta gigantesca e eu acho que eu não saberia responder isso. Acho que ciência política, assim, tem muitos estudos, tem muita discussão sobre isso, né, que vão dar uma resposta. Mas a direção da tua pergunta é muito boa em que sentido? Né? No sentido que, pelo que eu entendi, a ideia é, se políticos não fazem discursos, digamos assim, a gente pode pensar de honestidade, de ética, né, justamente esse discurso mais normativo, né, de que a gente deve ser honesto, né, e tudo mais, para vender uma certa imagem de si próprio, né, por que isso é interessante? Porque para a teoria das normas sociais, ela vai dizer que isso não ocorre tanto, né? Que a gente é altamente influenciado, não tanto a gente é influenciado em uma medida pela reprovação que as outras pessoas têm, ou por essa dimensão de segunda ordem, né? O que a gente pensa que as outras pessoas pensam da gente, né? Ou o que a gente espera que as outras pessoas esperam da gente.
Só que um ponto que é muito interessante, muito importante para isso é o modo como as pessoas se comportam é fundamental para isso. Mais do que reprovação, mais do que uma sanção, digamos assim, moral. Né? A Biqueira tem uma passagem muito engraçada que ela fala um pouco disso, que a gente comete a falácia naturalista o tempo todo. Né? A gente é quase anti-hilmiano, digamos assim. Porque a gente infere muitas vezes, né, o modo como as pessoas agem do modo como a gente deve agir, né? Só que o contrário às vezes não é verdadeiro, né? A recriminação que as pessoas fazem sobre o nosso comportamento, se essas pessoas não fazem, ou se a gente não vê essas coisas acontecendo, a gente vai entender que essas leis não são legítimas. Né, que essas leis elas não devem ser obedecidas. Tipo, a gente vai olhar para o nosso grupo assim, de referência, para as pessoas que a gente tem próximo ou por quem a gente se importa, a gente dizer, tá, essas pessoas não fazem esse dever, digamos assim, né, não fazem essa obrigação, não se comportam desse jeito, então por que eu deveria fazer isso? Né? Isso é muito importante, por exemplo, relacionado a leis, né? Quando a gente faz leis, quando tem determinadas leis que são vigentes e as pessoas não aplicam elas, não obedecem elas, a gente tende a achar que essas leis não são legítimas, né? Elas não têm exatamente eficácia, né? Então, esse é um ponto muito interessante, né? A Biqueira deu algumas entrevistas sobre questões do Covid, na pandemia, porque isso muda toda a nossa relação social, né? E um dos pontos, assim, que ela coloca de destaque direto é não haja, como é que ela coloca? Não normatize o debate, digamos assim, né? Ficar recriminando as pessoas, tem 2 pontos aqui que são muito interessantes, né? Ficar recriminando as pessoas com a ausência de comportamento legítimo ou comportamento bom, digamos assim, faz com que as pessoas achem que essa norma social, esse comando, essa obrigação não seja legítima, né? Que, bom, ninguém faz isso, né? Só que tem outro ponto que é muito importante também, que é ver as pessoas fazendo algo errado pode nos induzir a achar que é legítimo isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê no jornal, ali meio-dia de noite, né, por exemplo, que né, tem várias coisas no jornal, né, olha as pessoas fazendo festa, né, olha que errado, né, olha só, elas não estão fazendo isolamento social. Isso pode ser um tiro pela culatra, porque no fundo isso está, em alguma medida, passando a impressão para nós que, bom, né, que isso em alguma medida é legítimo, né, ou que, bom, as pessoas não fazem isso. Né? Então, por que eu tenho que ser o otário da vez, né? E fazer esse isolamento? Né? Aí é claro, isso vai apelar não tanto para uma dimensão social, mas mais individual, né? Tipo, a pessoa tem que realmente não se importar tanto com as outras pessoas para não fazer isso, né? Ela vai dizer, é uma questão de prudência, né? Eu não quero morrer, eu não quero matar meus pais, minha família, meus avós, por exemplo, né? Uma questão mais assim, nesse sentido, né, mas a influência das outras pessoas, digamos assim, do comportamento das outras pessoas, ela influencia bastante, né, mais do que muitas vezes a sanção, do que repreensão, né, é aquela questão do exemplo, né, é bem senso comum nesse sentido, né, o exemplo vem antes, às vezes, do que recriminação. Então, agora a gente vai para a nossa segunda parte sobre o Rawls e a teoria política. Professor, tu poderia nos contar um pouco sobre quem foi John Rawls e como ele está ligado à tua pesquisa de teorias liberais contemporâneas? Vamos ver se eu consigo me justificar agora. Essa pergunta é boa porque me faz tentar contar um pouco também da história, digamos assim, por que eu estou trabalhando, digamos assim, com normas sociais e como que eu saí, digamos assim, do Rawls, né, para isso. O Rawls, basicamente, ele foi um filósofo americano, né, que nasceu em 1921, ele morreu em 2002, eu acho, né, e ele foi um professor ele lecionou grande parte da vida em Harvard, né, e ele é conhecido principalmente pela obra Uma Teoria da Justiça, né, que foi publicada em 1971,
que é uma obra de filosofia política bastante importante, né, a ponto de chegar e hoje se falar tipo, da Industrial Rawls, né, porque é uma teoria bastante dominante, né, e basicamente, assim, para colocar, o Rawls ele tenta desenvolver uma teoria, resgatar em alguma medida a teoria do contrato social, para elaborar um método, né, de escolha de princípios de justiça, né, que poderiam organizar uma sociedade democrática de maneira justa, né, que a gente garantisse valores políticos como igualdade, liberdade e diversidade. Em grande medida, ele se alinha a concepções políticas liberais, né, por defender, em grande parte, né, valores políticos, ou colocar como destaque, né, valores políticos como liberdade, igualdade e diversidade. Né. Agora, né, vocês vão vir em alguma medida bastante dele, eu acho, esse ano, tomara que não, porque ele vai completar, né, nasceu em 21, a obra dele é de 71, então aqui tu tem 100 anos de nascimento do Rawls e 50 anos de publicação da Teoria da Justiça, né? Mas o porquê que, afinal de contas, né, o que me interessa, digamos assim, Rawls, e por que eu fui parar em normas sociais, né? Tem duas coisas assim que desde sempre me interessaram na teoria do Rawls, né? Uma delas é a metodologia, né? Ou seja, uma preocupação em tentar entender em filosofia política como é que a gente elabora concepções políticas, né? Ou a gente pode dizer concepções políticas, teorias políticas, né? E aí, assim, claro, limitando um pouco teorias normativas, né? Que é basicamente, a gente pode dizer, como um critério, né, de justiça para julgar a sociedade, né? Como é que a gente faz isso, né? E um ponto que me chamava muita atenção no Rawls, e aí porque isso eu meio que acabei esse ponto da pesquisa, que muitas coisas que o Rawls coloca, ou o ponto de partida, digamos assim, da teoria do Rawls, ela é, o modo como eu coloco direto, assim, isso pode, né, soar um pouco estranho, é bastante intuitivo e histórico, a gente pode dizer, né? O Rawls começa a teoria dele com um ponto de vista, a meu ver, muito particular do que são sociedades democráticas, né, e o que seria uma sociedade, o que seria uma sociedade, o que seriam pessoas, né, o que seria um cidadão, né, e qual a metodologia, digamos assim, o procedimento para escolher concepções políticas, né, e o ponto da filosofia política, acho que é isso, né, é uma dificuldade que a gente tem às vezes, porque a gente está, ora, trabalhando muito com aspectos reflexivos, abstratos, mas ao mesmo tempo a gente é cidadão, a gente vive numa sociedade e a gente tem outras pessoas que a gente conversa, e cada um de nós tem convicções políticas específicas, intuições políticas morais específicas, né, e afinal de contas, o que um filósofo vai dizer, né, o que ele tem, digamos assim, para dizer, né. Um ponto do Rawls que eu acho fundamental é justamente esse ponto que ele discute muito sobre a autoridade, digamos assim, da filosofia, né. Ela não tem nenhuma, né, a única autoridade que ela tem, digamos assim, é a mesma que qualquer outro cidadão, né. A diferença é que digamos assim, o filósofo vai ter um trabalho de tentar sistematizar valores, tentar encontrar quais são os problemas mais fundamentais, digamos assim, que a sociedade enfrenta, né, que a gente tem, né. E o Rawls coloca isso, acho que de uma maneira interessante, e isso que me chama atenção, porque eu acho que ele viu isso de algum modo, né? Olha, eu vivo numa sociedade tal que tem problemas políticos específicos, né? E eu vou tentar abordar esses problemas específicos, né? E a minha questão sempre foi, o Rawls faz isso, como é que a gente pode fazer para nós isso agora, né? Tipo, será que a gente vai pegar o Rawls e vai trabalhar com a teoria dele? A teoria dele é suficiente para o nosso contexto político, né, e social, né? Mas essa é a parte que não tem solução, né? Mas a parte da metodologia foi uma que eu trabalhei, é um pouco isso.
E outra parte que me... Só que o que acontece, né? Quando a gente lê a teoria do Rawls nesse sentido, né, como ele tem um certo ponto de vista, a gente pode chamar uma maneira de ver o mundo social e político, a gente pode concordar que a gente não tem exatamente um consenso na nossa sociedade sobre quais são os problemas políticos fundamentais que a gente tem, né, que a gente vive, né, que... Né, muitas vezes a gente discorda até mesmo qual é o tipo de mundo social e político que a gente está vivendo, né, quais são as relações entre as pessoas, né, e é por isso que tanto discutindo isso, quanto vários liberais contemporâneos, eles começaram a perceber, olha, alguns desacordos que o Rawls coloca aí, eles são mais profundos, né, são desacordos de perspectivas políticas, né, do modo como a gente vê o mundo, do modo como a gente avalia ele. Né, o Rawls está dando muito por pressuposto. Né, a palavra mais mágica, digamos assim, que tem no Rawls é que ele vai dizer, não, né, a minha teoria é mais razoável, né, ou ela tem uma aderência maior às pessoas, né, ela consegue ter mais acordo entre as pessoas. E, bom, a gente sabe que não é verdade, né? Isso me fez pesquisar, então, como é que a gente discute perspectivas políticas, diferentes concepções, né, políticas, tem muita teoria liberal sobre isso, só que ao mesmo tempo eu comecei a ver com alguns autores, né, principalmente o Gerald Gauss e o Ryan Muldoon, eles começaram a discutir, se a gente tem esses desacordos, a gente não tem como estabelecer um princípio de decisão coletiva, digamos assim, que é a posição original do Rawls, né, que é basicamente um contrato social, a gente pode dizer, né, que a gente basicamente estabelece interesses fundamentais entre as pessoas e a gente vai ver quais são os melhores princípios que vão garantir esses interesses fundamentais, né, colocando assim de maneira bastante geral. E aí, o que esses autores vão dizer? A gente tem que estabelecer, então, outros procedimentos, né? E um desses procedimentos que esses autores começam a colocar é a interação social entre as pessoas, né? A gente, então, não vai ser um procedimento de decisão única, mas vai ser uma interação entre as pessoas vão discutir, as pessoas vão se relacionar num ponto de vista social, né? Numa dimensão social, numa dimensão moral, e ao longo do tempo elas vão encontrar, digamos assim, pontos de coordenação, né? Elas vão entrar numa espécie de convergência, digamos assim, sobre determinadas regras morais, né? E aí com isso regras políticas. E essa questão da interação social no Gauss trabalha muito com normas sociais, né? Ele pega, digamos assim, esse quadro teórico e adapta para uma teoria liberal. Só que o problema é que com a teoria do Gauss ele some, digamos assim, com questões de opressão, né, e dominação, né, porque ele vai em alguma medida ainda na linha do Rawls de tipo, bom, a gente vai criar teorias ideais, né, então some toda essa parte que eu acho que é muito interessante, que me anima muito em discutir normas sociais, porque tu não parte de um pressuposto apenas de que sociedades são... que a sociedade em que a gente vive são relações, a gente tem relações de cooperação, né, de interação social, assim, que são mais ou menos igualitárias, mas a gente tem problemas profundos de opressão e dominação, né, de grupos minoritários que sofrem opressões, né, e isso vai na linha aí de outras filósofas, né? Isso, quem trabalha muito é a Elizabeth Anderson, por exemplo, ou a Iris Young, que eu citei antes, a Sally Haslinger também tem trabalhos muito legais sobre isso, né? Que vão colocar, né? Que vão tentar desenvolver essas questões sociais, né? Mas não só de um ponto de vista tão idealizado, né? Pressupondo ou não as pessoas se comportam, né, de tal modo elas entram em cooperação. Não, tem um ponto muito nefasto aí das relações sociais, que são essas relações de dominação, de opressão, e que podem levar a injustiças estruturais, né, que a gente pode chamar, que é a manutenção, né, dessas opressões. Professor, como que o liberalismo igualitário vê as ações afirmativas, tendo em vista que o argumento mais comum aos opositores das cotas
é a de que a desigualdade no Brasil é de natureza puramente econômica e não racial. Para o Rawls, as desigualdades raciais seriam relevantes o suficiente para não serem consideradas como subsumidas pelas desigualdades sociais? Sim, esse é um tema bem assim discutido e eu vou fazer um ponto aqui, uma rota, né? Eu vou dizer que a pergunta é fundamental, mas a última parte dela, né, que eu acho que é um ponto extremamente relevante, né, e muito discutido, que é qual a relação do Rawls com opressões raciais, com questões raciais, até mesmo com discussões sobre supremacia racial, a gente pode dizer. Né? Saindo um pouco pela tangente, né? Assim, respondendo de maneira bastante rápida, o Rawls exatamente ele não vai ser a favor da aplicação de ações afirmativas, né? De tratamentos preferenciais desse tipo, né? Mas isso tem a ver com a teoria dele, né? Especificamente, né? O ponto principal dele seria mais garantir oportunidades já no começo, digamos assim, do ciclo de vida das pessoas e não exatamente nesse meio do caminho. Só que o pano de fundo que eu ouço essa questão é que eu acho que é uma pergunta assim, que a gente deve se fazer mais quando a gente vai discutir ações afirmativas, outras questões, afinal de contas, qual a importância ou não da questão racial para o Rawls, se ele consegue dar conta disso, né? Porque no final das contas, para a gente, né, o que importa aqui, o que eu ouço, isso é o que a gente, como sociedade, diante do passado que a gente tem, né, passado de escravidão, de colonialismo, dessa perpetuação de infindável, digamos assim, de discriminação e opressão, seja a população negra, a população indígena, né, como é que a gente vai lidar com isso, né, o que a gente vai manter esse tipo de instituições desiguais, né, de injustiças, o que a gente faz, né, em relação a isso. E no caso do Rawls, por exemplo, tem muita discussão sobre isso e tem muita tentativa, por exemplo, de discutir, afinal de contas, se o liberalismo igualitário do Rawls, ele tem intrinsecamente, ele não consegue tratar dessas questões, então, se a gente quer discutir questões como racismo estrutural, supremacia branca, a gente tem que largar essa teoria, não é adequada, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso em filosofia, tem teorias que não são adequadas para resolver esses problemas, né? Principalmente em filosofia política, às vezes essa teoria não dá conta. Né, é importante a gente dizer. Só que tem alguns filósofos, né, que vão tentar dizer, olha, a gente pode trabalhar com o liberalismo, né, há uma espécie de, digamos assim, de resgate, a gente pode dizer, do liberalismo, só que a questão racial ela tem que começar a estar no centro desse debate. Né? A gente tem autores como o Charles Mills, ou o Tommy Shelby, o Michael Dawson, o Brandon Terry, né? Todos eles, em alguma medida, são filósofos que tentam mostrar que a gente pode discutir questões de opressão racial e dominação com base, utilizando o liberalismo, ou utilizando o dispositivo do contrato social né, do Rawls, que é o que o Mills chama, né, é muito interessante. Ele tem 2 livros importantes sobre isso, que é o Contrato Racial, e o que em inglês ficou como White Rights, Black Wrongs, né, que é algo como direitos para os brancos e injustiça para os negros. Né, ele joga um pouco com esse jogo de palavras. Né. E o Mills vai passar com um trator por cima da teoria do Rawls, né? Assim, ele vai realmente fazer as questões certas e apontar, né, os pontos corretos, né, em relação à falta, digamos assim, de abordagem do Rawls sobre questões raciais, né? O Rawls publica a teoria dele na década de 70, né? Tá estourando o movimento dos direitos civis, né, nos Estados Unidos, né? E até mesmo o modo como depois tanto o Rawls como outros autores vão discutir esses movimentos, para mim é quase que criminoso, digamos assim, porque
eles vão tornar questões, por exemplo, de desobediência civil nos movimentos quase como tu tem que entrar com um formulário na universidade, né, para fazer desobediência civil. É quase uma nota de repúdio que tu faz, porque tu torna a desobediência civil como completamente atrelada à Constituição, a pontos de vista constitucionais, digamos assim, e tu vai ter que ser sempre se mediando, digamos assim, em relação a isso, e tu vai ter que ter várias evidências de quando é possível ou não a desobediência, tipo, eu acho muito, e isso discutir isso com o Rawls, dá para dizer, tipo, como, né? Olha a quantidade de pensadores, de ativistas negros que estavam realmente colocando o corpo na linha de frente e abordando isso, né? E a gente pega o Rawls ali em Harvard, né, discutindo isso, e o Mills coloca isso, né? O Mills vai dizer, olha, o liberalismo tem um passado que ele não foi revisto, né? Que a gente... principalmente essa desculpa do Rawls de fazer teorias ideais, né, que é um certo pressuposto de que, e é por isso também que ações afirmativas não se aplicam em alguma medida nisso, né, que a gente pressupõe um certo nível, digamos assim, de obediência das pessoas às leis, de que as instituições são justas, né, e o Mises vai dizer, olha, isso virou sempre uma desculpa para não se abordar essas questões, né, e foi sempre, e todas as, digamos assim, as decisões políticas ou essas cláusulas, né, que a gente pode dizer de exclusão que vários autores modernos liberais colocaram, né, não foi discutido, né? Quem faz isso de uma maneira muito boa, e é por isso que eles até escreveram um livro junto assim com diferentes capítulos, é a Pateman, né, que tem o contrato sexual, que é outro ponto, né? O Mills vai colocar o contrato racial e a Pateman no contrato sexual, que ambos vão mostrar, né? Tá tudo muito bem, né? Tá tudo muito bom, né? Direitos e oportunidades para todo mundo, mas, né? Muitas vezes no contrato a gente tem características específicas, né? Contingente, que são vistas como contingentes ou moralmente relevantes, a gente pode dizer, né, que vão definir quem vai sair melhor no contrato ou não. Né, e eu acho o Mills é muito bom, porque ele vai sair também desse pressuposto, que eu acho que foi um pressuposto muito mal abordado assim, para trabalhar com o Rawls, que é sempre pressupor que a sociedade é vista como um modo de cooperação, como uma espécie de jogo. Né? E o Mills vai dizer, olha, não é isso, sinto muito, né? O que a gente tem são dinâmicas, né, estruturas de opressão racial, né? O liberalismo, se ele quer ser algo relevante hoje, ele precisa abordar isso. E aí esses vários autores eles vão ter outro modo de abordagem, né, mas vão colocar isso no centro, né? Tanto a ideia de supremacia branca quanto a ideia de dominação, né? E aí o Mills tem todo um trabalho que é bastante rebuscado, porque ele vai juntar a epistemologia também, né? Ele vai juntar questões morais e sociais junto com questões políticas, né? É um trabalho que é bastante rico, né? E todo esse pensamento que vem, né? O Brandon Terry também e o Shelby, acho que foram eles dois, eles organizaram, saiu recentemente um livro sobre a filosofia política do Martin Luther King, né, e foi acho que 2018, 2019, que saiu. Então é bem interessante, eu acho, pegar esses novos desenvolvimentos também sobre o liberalismo, né, que precisa ser feito, né, com certeza, porque senão a gente, obviamente, né, colocar os princípios da justiça diante de uma sociedade, por exemplo, como o Brasil, né, às vezes é motivo de risada, justamente porque não se dá conta dessas questões que eu acho que são prioritárias, né. Ai, ainda bem que o Mills passou com o trator por cima dos argumentos, porque, nossa, uau, sai daqui, aquelas, né. Professor, tu poderia nos falar um pouco sobre as críticas feitas por Nozick a Rawls sobre o argumento de Will Chamberlain?
onde critica a teoria do estado final do Rawls. Sim, essa aí é outra pergunta que eu também vou abordar só para responder rapidinho e a gente sair um pouco pela tangente também, né? Porque em alguma medida o Nozick foi o Rawls e o Nozick, essa disputa entre ambos, ela, né, tem o que eu posso dizer é que eu acho que o melhor livro sobre Rawls, ou em alguma medida a gente pode pensar até sobre essas teorias da justiça liberais, né? O melhor livro que foi publicado nos últimos anos é de uma historiadora, né? É a Katrina Forrester. E ela publica o livro, o nome do título é In the Shadow of Justice, né? É Na Sombra da Justiça. E ela vai dizer que, em grande parte, a filosofia política ela foi pautada, né? Ela teve uma dominância muito grande pelo Rawls, mas um ponto que fez, digamos assim, a teoria se tornar dominante foi essa discussão com Rawls e Nozick, né, e justamente começar a articular argumentos políticos com base em experimentos de pensamento, né, e aí basear em alguma medida, o argumento, né, os argumentos políticos com base nisso, né, a gente tem a posição original, né, a gente tem toda o ponto do Nozick, né, o ponto principal, assim, só para responder em relação a isso, é que o que o Nozick quer colocar é que os princípios do Rawls, né, em termos de padrões ou critérios de distribuição de justiça, eles não conseguem atingir estabilidade, digamos assim, ou eles não são realizados sem criar muita interferência contínua na vida das pessoas, uma interferência constante, que é justamente o que o Rawls não quer. Né? Nesse experimento do Nozick, ele pede para a gente imaginar o seguinte, basicamente, né? Que imagina, bom, a gente quer assim, pressupondo de maneira bem grotesca, assim, bem simples, né? Bom, a gente tem uma distribuição, digamos assim, igualitária, né? A gente quer defender uma distribuição igualitária. Então, a gente tem aqui, cada um vai receber R$100, né? E aí, bom, a gente tem isso. Só que o que acontece, né? O Will Chamberlain foi, né, um dos maiores jogadores de basquete, né, dos Estados Unidos. Né, e ele chega e diz assim, ó pessoal, eu vou jogar, né, meu time vai jogar e o que vocês acham de vocês me darem 50 centavos desses R$100 que vocês têm aí, para me ver jogar, por ingresso, né? E aí, bom, todo mundo vai fazer isso em alguma medida porque todo mundo quer ver ele, né, ele joga muito bem. Né? E aí o que acontece? Bom, vamos imaginar que 1.000 pessoas vão participar do jogo, vamos ver, né? O que vai acontecer? Bom, no final do jogo, a gente vai ter ali, sei lá, 50 centavos, né? Pensando que ingresso é só isso, né? Um pouco menos. Só que o Chamberlain ele vai ganhar basicamente R$500 a mais, né? Então ele vai estar no final com 600 conto, né? Tem uma distribuição aí, uma diferença de distribuição muito grande, né? E aí agora o Rawls se pergunta, o que a gente vai fazer? O que tu vai fazer, né, Rawls? Tu vai interferir de novo na distribuição, na vida das pessoas, tu vai, né? O que tu vai fazer em relação a isso? E colocando por hipótese, né, como o Nozick fala, que, bom, afinal de contas, esse processo foi justo, né? Todo mundo agiu de maneira voluntária, né? É claro que aqui vão ter várias concepções diferentes, né, de sociedade, ou até mesmo o Rawls vai ter algumas respostas ligadas um pouco ao modo como essas instituições são feitas, né, para impedir isso. Né, mas voltando um pouco para a Force, é isso que eu queria falar, que é interessante como o Rawls ele se tornou, digamos assim, um filósofo extremamente dominante na filosofia política. Né? Eu não poderia deixar de falar isso, acho, porque justamente esse ano, assim, e que como vai ter muita discussão sobre o Rawls, seria bom frisar isso, né? E a Forster ela faz isso muito bem, porque o que a Forster quer mostrar? Né? Ela quer mostrar, e ela segue isso, é bem historiador, assim, é bem ligado à história das ideias, assim, ao desenvolvimento
da concepção política do Rawls e como ela, em alguma medida, ela ganha vida própria, né? Eu não sei se vocês já viram, já estudaram filosofia política, mas normalmente a gente tem a mesma ladainha, digamos assim, né? A mesma historinha padrão, né? Que, bom, né? A filosofia política ali no início do século XX, ela estava morta, né? Ninguém mais fazia filosofia política, né? Seja porque, sei lá, tem o Círculo de Viena e as pessoas vão dizer que o metafísico, o teólogo, né, e enunciados morais, eles não expressam nada, né, nenhuma condição de verdade, são só sentimentos, né, então não são tratados pela filosofia, né, seja alguns progressos específicos em ciências sociais, a teoria política parece que meio que se esvaziou, né, que a gente tem vários, né, nessa época tem uns 4, 5 artigos, assim, de várias pessoas importantes, teóricos e cientistas políticos, né, de que, olha, acho que teoria política acabou, né, teorias normativas políticas acabou, porque agora a gente tem metodologias e a gente tem instrumentos para abordar isso empiricamente, né, então, tipo, até instrumentos formais, a gente pode dizer, né? Então vamos parar, digamos assim, de ler, né, todo o Leviatã, ficar lendo essas coisas, né? Mas aí, de repente, surge, né, o Rawls como salvador, digamos assim, da pátria, né? Ele reabilita, né? Ele resgata, né, a filosofia política, né, com a teoria da justiça, né? A Forrester está dentro de um grupo de historiadores que ela usa esses padrões de história, digamos assim, que as pessoas dão por correto, e ela consegue inverter, ela tenta torcer isso, ela tenta mostrar que isso não é correto, e é muito bom, porque ela vai dizer que isso, olha, não é assim que aconteceu, né? E aí o que acontece é que a teoria da justiça, nesse sentido, ela é vista como uma defesa justamente dessas épocas aí, da década de 60 e 70, e que o Rawls justamente seria um defensor, digamos assim, da grande sociedade norte-americana, com seus programas, né, sociais e tal. A Forrester, ela vai dizer que, na verdade, a gente vive, né, e viveu grande parte do tempo na sombra da teoria da justiça, que ela coloca, né, que é um ponto bastante interessante, né, que ela vai dizer que, em primeiro lugar, a teoria do Rawls, né, as principais intuições, né, o quadro teórico, assim, né, a carroceria, a gente pode dizer, da teoria da justiça, ela foi elaborada, ela é um produto do pós-guerra, digamos assim, né, ela vai dizer, ela foi elaborada ali, principalmente na década de 50, né, onde a gente tem, em alguma medida, um certo ideal, um certo consenso de liberalismo muito pautado em igualdade, liberdade e sociedades civis, né, assim, das sociedades organizadas e um grande medo, digamos assim, do totalitarismo ou intervenção do Estado, né? Então, o foco principal, digamos assim, do Rawls nessa época, de vários teóricos, bom, a gente tem que apenas definir as regras do jogo, digamos assim, né? E daí que vem essa metáfora do jogo, até por alguns economistas da época, né? Isso vem um pouco com Wittgenstein, né? Eu fico até agora com raiva do Wittgenstein por essa metáfora. Tem que ter raiva dos filósofos políticos mesmo, né? Porque isso gera, né, uma grande idealização, digamos assim, da política das relações sociais, né, e se a gente for ver, e aí a Forrester coloca, ela vai dizer, olha, a gente tem esse momento de elaboração da teoria da justiça que é anterior, só que quando ela é publicada, ela vira um boom, né, e ela faz essa história, só que ela é justamente, ela é compreendida de um jeito, ela deveria ser compreendida de outro, né? É como se, na verdade, a década de 60 e 70 seriam mais condições sociológicas, digamos assim, para as pessoas se fiarem na teoria do Rawls, né? E aí tem uma série de organizações, de estímulo, digamos assim, de filósofos para discutir questões políticas. Só que o ponto importante aqui para colocar também é que com essa dominação, digamos assim,
da teoria do Rawls, isso se forma uma espécie de imperialismo, digamos assim, né, de dominância da teoria do Rawls, que isso faz, né, a gente não pode ser tão ingênuo num certo ponto, porque essa dominância ela não vem exatamente, né, porque era a melhor teoria da época. Teve aderência, é interessante, mas a gente vê um apagamento, digamos assim, muito grande de outras obras de teoria política, né? Se a gente pega esses companions, né? O Mills faz isso, e é muito interessante, né? Tipo, se a gente for pegar esses companions que a gente tem, essas coletâneas de história da filosofia política, a gente sempre vai ter esse gap, né, digamos assim, e vem a teoria do Rawls e eclode, né? E o Mills tem um artigo, e a Forster também fala um pouco dele, que é descolonizando, né, a área da teoria política. Ele vai dizer, olha, o Rawls resgatou a teoria política só se tu tiver uma concepção muito estreita do que é filosofia política, né? Só se tu realmente for apenas um adepto da filosofia política que estava sendo feita em Harvard, em Princeton, em Cambridge, Oxford, né? Porque, no fundo, nunca teve um gap, nunca se parou exatamente, digamos assim, de discutir filosofia política, né? A gente tem obras da Simone de Beauvoir, a gente tem a Hannah Arendt, né, Marcuse, Adorno, né, Foucault, Deleuze, a gente tem Angela Davis, o Martin Luther King, né, o Du Bois, o Fanon, seja vários desses nomes, né? Só que essa história é muito mal contada, né? Eu acho bom frisar isso, né? Como assim, o ponto principal, acho que eu vou virar um defensor da comemoração dos 50 anos da publicação do Rawls, só com autores que foram apagados, né, pela teoria da justiça, né? Porque vira uma dominância, né? Isso acaba criando critérios, né, sobre o que é filosofia, o que é filosofia política, né? Então acho que isso é importante de frisar bastante isso. Estou com a cabeça muito aberta, acreditando muito mais que o liberalismo não é legal. Vou falar palavrão, melhor não. Isso, a minha. Vamos espalhar a palavra. Isso! Então eu te convido a responder. Uma bad de saber que. Fala, Lu. Não, eu só ia falar que eu vou ficando na bad, que eu percebi que, na real, a gente só é livre pra perceber que não é livre. Olha. Pois sim. Né? Ou como bons filósofos e filósofos, a gente redefine o conceito de liberdade. Sim, muito bom. Eu te convido, então, para responder as duas últimas perguntas, que são mais pessoais. A primeira é, o que te levou a fazer filosofia? E, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Olha, eu não sei se eu encontro tantas razões, digamos assim, para dizer por que eu resolvi fazer filosofia. Eu me lembro muito bem do momento que eu comecei a gostar de filosofia e tive contato com filosofia, né, que foi na graduação, isso, né? Eu fiz direito e eu comecei a ter contato com filosofia, com alguns amigos, né, que estavam discutindo muito sobre Heidegger, sobre hermenêutica jurídica, né, filosofia do direito, né, mas o aspecto que me levou, me parece que eu poderia justificar, né, porque a gente não tem justificativa, a gente faz coisas que a gente não tem, né, a justificativa exatamente, mas uma coisa que me impressionou muito na filosofia me parece que foi ter uma certa experiência de liberdade, né, de pensamento, de expressão, né, de poder pensar, poder discutir o maior número de coisas, assim, né, e poder colocar isso como reflexão, né. É claro que eu sei que isso falar isso é um pouco ambíguo, porque a gente tem essa experiência, mas ao tempo, às vezes, o
os departamentos também são fechados, né, com certo cânone, certas coisas de discussão, assim, então queria às vezes essa ambiguidade, mas me parece que foi um ponto que realmente me motivou, assim, quase que me levou, né, assim, mais do que uma escolha, agora que a gente estava falando sobre liberdade, né, que realmente me levou, assim, me dragou para a filosofia, foi esse tipo de experiência que eu acho muito legal. Né? Eu acho que é um pouco isso, né, que, assim, como experiência pessoal, é um pouco isso que eu acho que a gente tem, né, em relação à filosofia, muitas vezes, essa capacidade que a gente tem de conseguir refletir e discutir sobre praticamente tudo. Eu acho que a filosofia ela acaba tendo um papel, às vezes até de organizar, digamos, um pouco isso, olha, mostrar que isso pode ser levado adiante, né? Então a gente está sistematizando, a gente está pegando conceitos, a gente está destrinchando, a gente está, né? E eu acho que isso é uma habilidade muito, muito legal da filosofia, assim, que a gente sai do curso, né? Conseguir pegar argumentos, pegar conceitos e teorias, assim, e realmente ter um certo levar isso adiante, né? Levar esses argumentos, determinadas teses ou pressupostos adiante, né? E ver onde que isso vai dar em termos argumentativos, né? Eu acho que isso é bastante legal, isso pode criar e pode gerar, né? Eu acho que, eu não sei se vocês já passaram também por isso, mas causa transformações muitas vezes, né? Na gente, no modo como a gente pensa o mundo, né? Como a gente se comporta com as outras pessoas, né? Por exemplo, a gente estava falando sobre o texto da Iris Young, né, que me impressiona muito os textos dela, eu acho ela muito sensacional, assim. Ela e a Elizabeth Anderson são realmente filósofas que eu leio com muita atenção, assim, muito carinho, eu gosto muito dela. E elas têm isso, né, a leitura que esses textos, por exemplo, da Young sobre responsabilidade, ela pode nos trazer um modo de ver, né, compreender a sociedade, a interação social entre as pessoas de maneira diferente. É claro que, né, só para terminar, assim, tendo uma dose de cinismo ou pessimismo, é que muitas vezes não, essa reflexão pode levar para o bem, pode levar para o mal, né? Então... Sim. Já tive muita experiência, tanto positiva quanto negativa, de rever as minhas crenças, né, colocar em jogo. Isso é uma tarefa difícil. Bom, Marco, todos aí, adoramos a conversa contigo. Foi, como eu disse, abriu minha cabeça, assim, me fez questionar várias... Como eu disse, filosofia faz os questionamentos sem a gente pedir e tá aí. Vou dormir assim... Será que eu vou dormir? Será que não vou? Muito obrigada. Adorei conversar com vocês, gente. Gostei muito. Eu também adorei, foi ótimo. Acho que é isso então, né, professor? Muito obrigado. Pode falar, desculpa. Oi? Não, pode falar. Não, só gostaria de agradecer, né? Acho que foi uma conversa enriquecedora, como a Isa falou. Me fez repensar várias coisas, tanto pessoais como teóricas, né? Então, foi muito boa a conversa. Tenho certeza que para o Leandro foi uma experiência inovadora, porque o Leandrinho é liberal. Tô brincando. Mas ele gosta bastante de ética e política, então, sem dúvida, foi muito legal para ele, pelo que eu conheço. Principalmente. Muito bom. Falaram por mim. Adorei conversar com vocês, gente. Então, deixamos considerações finais, senhor, aí à vontade. Eu só queria agradecer mesmo o espaço, a oportunidade de conversar com vocês e desejar um ótimo projeto de extensão. Tá sendo muito, muito legal. Tô adorando.